Agora para falar de política com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha pelas ondas do rádio, pela internet. Estou à disposição para a gente bater um papo aí, começando a semana meio chuvosa, para falar um pouco sobre política, que sempre é importante. Semana começa com chuva e retorno das aulas, né? Hoje pela manhã. É verdade. De novo, aquele trânsito intenso. Já estava na porta das escolas 7h30, deixando a gurizada. Faz parte, né? Vamos lá, Alexandre. Manifestação em Blumenau neste domingo, né? Contra o STF, pró-Bolsonaro, né? Como é que você analisa esse movimento aqui na cidade? Lembrando que foi uma manifestação nacional, aconteceu nas principais capitais do Brasil, em várias cidades de Santa Catarina, e Blumenau estava incluída. Jorge, eu tenho uma tese sempre que quando um grupo de pessoas se disponibiliza a ir para as ruas, fazer algum tipo de manifestação política ou para reivindicar alguma situação comunitária, esse grupo deve ser respeitado e louvado. É muito bacana quando a gente percebe essa mobilização. Dito isso, a gente percebe, eu pessoalmente eu não concordo com os termos da manifestação, com o que se buscou. A gente está muito mais no contra, no momento que se fala muito em defesa da liberdade, em defesa da democracia, mas com todas as dificuldades que o Brasil vive, nós vivemos em plena democracia e vivemos uma liberdade plena. Tem algumas questões que podem ser ajustadas, podem ser melhoradas, tudo certo, isso aqui não se nega. Mas o Brasil vive um momento de democracia e de liberdade. E a gente percebe toda uma movimentação por conta de um interesse político, que eu não digo nem que é partidário, porque é muito mais em cima de uma pessoa do que de um partido político. A gente percebe o que está acontecendo em Brasília com o avanço das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, elas acabam gerando esse clima político, porque se percebe que daqui a pouco vai ser julgada a ação onde o Bolsonaro é réu por conta dele estar à frente de um processo de uma tentativa de golpe. E o STF está julgando esse processo. Então, quando se discute anistia e liberdade, se está se discutindo muito mais a situação do ex-presidente Bolsonaro, por mais que as pessoas tentem relacionar com os presos de 8 de janeiro de 2023. Lembrando que a grande maioria das pessoas presas naquele momento, num dos momentos mais graves da história política do Brasil, com uma invasão à sede dos três poderes, que a grande maioria daquelas pessoas, elas, se topassem fazer um acordo, já estavam liberadas. Então a gente pode discutir, sim, o tamanho das penas, mas a gente não pode virar as costas para o que aconteceu naquele processo e tudo que veio antes e tudo que veio depois. Então eu não concordo com a manifestação, mas eu respeito, né? E valorizo sempre quando as pessoas se dispõem a ir nesses lugares. O importante também é a gente refletir sobre o tamanho, né, dessa manifestação aqui em várias partes do país em relação ao que já aconteceu recentemente. Então, né, a participação do público estava de acordo com o bolsonarismo no país? Está de acordo com o tamanho do bolsonarismo hoje no país. As manifestações, a gente percebe, sim, todas as manifestações foram muito importantes, foram muito emblemáticas. Mas se comparar com outras manifestações, principalmente aquelas que geraram o impeachment da presidente Dilma, a questão do Lava Jato, aqueles movimentos que aconteceram, foram muito pequenas. Essa aqui, eu acabei me dando o trabalho de sair de casa no domingo para passar, porque eu queria ver o tamanho da manifestação. Era importante. Alguns veículos de comunicação deram 5 mil, eu não sei de onde é que tiram, porque a PM não fez esse levantamento. Mas é importante. Tinha uma quadra da Rua das Palmeiras, aquela quadra mais longa que vai até depois da Celeste, que realmente estava tomada por manifestantes.
Ok? Importante isso. Agora, o que a gente percebe? Qual é a grande diferença daqueles períodos de 2018 tudo? A grande diferença é que hoje as pessoas já conhecem o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, muita gente que foi às ruas apoiando para tentar um novo processo lá atrás, já sabe que também que esse processo talvez não sirva. Se na época não servia o PT, há uma reflexão que naquele momento foi importante, aquele tipo de manifestação, mas que também que não dá para passar a mão e ficar endeusando um outro lado também extremo. Então a gente vive numa democracia plena e ano que vem a gente vai ter uma situação que todo mundo tem que ir para as ruas, que é a eleição. Passados 4 anos da limpa eleição de 2022, nós temos um outro processo que pode se renovar a política. Que vá para a eleição, que se escolham outros nomes que não estão satisfeitos com esse, mas tudo dentro do jogo, não do jeito que foi tentado. Lembrando que a eleição de 2022 foi uma eleição onde o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, fez o maior número de deputados estaduais, o maior número de deputados federais, o maior número de senadores, o maior número de governadores, mas se questiona a fraude porque o ex-presidente Bolsonaro perdeu no segundo turno por mais de 2 milhões de votos. Então há uma incoerência nesse sentido. Então parece aquela coisa de criança mimada que perde um jogo e quer levar a bola. Só que a bola não se leva, a bola é a democracia. Agora tem uma outra oportunidade de se discutir isso. Então se tentou durante esse período criar um clima que resultou com violência. Isso é importante que as pessoas lembrem. Se botou fogo em veículos, em ônibus, na frente da Polícia Federal. Se tentou colocar uma bomba dentro de um caminhão de combustível, na frente de um posto de combustível. Se botou miguelitos nas estradas para furar pneus. Se bloqueou estradas. Se fez muita coisa que não condiz com a democracia para quem se diz defensor da liberdade e dos direitos individuais. Então, é importante que o Brasil... eu entendo que muita gente acordou para entender assim, mas eu não quero isso, mas eu também não quero isso. E essa é a dimensão da polarização que nós temos e que o Brasil tenha lucidez, que as pessoas tenham lucidez para, no ano que vem, fazer o seu discernimento e fazer as suas melhores escolhas a partir dos nomes que forem apresentados. Muitas vezes o problema é que você não quer nem A, nem B, mas não aparece o C, né? Esse aí que é o problema. Mas isso também tem muito a ver com o eleitor, né, Jorge? Porque talvez o C não veja, porque as pessoas acabam se polarizando em nomes muito PT, Lula, Bolsonaro, PL, e acaba não abrindo espaço para outros. As pessoas têm que entender que isso é importante, faz parte da sua atuação política. É verdade. Bom, mudando de assunto agora, Alexandre, o desenvolvimento da CPI do esgoto aqui em Blumenau. Semana passada, o ex-presidente do SAMAI foi ouvido pelos parlamentares que compõem a CPI. E ele deixou um recado ali durante o seu depoimento à CPI, né? Muito claro. É o que o André Espezinho esteve lá e que é o que o ex-prefeito Mário Hildebrand tem falado sempre. Nós não assinamos esse aditivo na gestão. Por que não assinaram? Eles alegam que faltavam estudos, que a BRK apresentou uma planilha de prejuízos e essa planilha acabou não conseguiu ser contabilizada, totalizada, para ver se os argumentos, os valores que estão sendo questionados eram reais, eram verídicos. Então, é isso, não tem a assinatura deles. Muita gente da CPI está focando na administração anterior, na Agir e tal, sendo que não é deles a responsabilidade pela assinatura desse aditivo. O aditivo que está em vigor hoje foi assinado em março pela atual gestão. A atual gestão poderia não ter assinado, né, Jorge? Poderia ter parado e dizer assim, olha, vale lembrar que um pouco antes o prefeito Egídio publicou na imprensa que Blumenau tinha um déficit de 300 e poucos milhões. Por que ele não fez isso de novo? Por que ele disse, eu não vou assinar porque eu estou incomodado com isso aqui. Vamos ouvir a Câmara de Vereadores, vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir o Tribunal de Contas antes de assinar. E vale lembrar que tanto o prefeito Egídio como o diretor do SAMAI falaram para a imprensa, pelo menos por Informe Blumenau, nós temos registrados, que sim, eles conheciam o aditivo foi mexido, foi melhorado pela atual gestão,
tiraram algumas cláusulas que eles consideravam ruins e eles assinaram. Então a responsabilidade de ser ouvido é deles. E, por enquanto, a atual administração não foi chamada para falar. Já foi ouvido o diretor da GIR, que estava lá, já foi ouvido o presidente SAMAI. Tem uma série de coisas. Por exemplo, o tal do decreto que tinha que estar validado. Quem é que tinha que fazer esse decreto? É a atual administração. Então não dá para botar na cola dos outros. E aqui não estou nem defendendo, nem criticando. Talvez o único jeito seria ter assinado esse aditivo. E aí tem duas situações, Jorge. Eu conversei nessa manhã com o vereador Diego Nazato, que é o presidente da CPI, o proponente, e a auditoria já subiu no telhado. Aquela auditoria para fazer uma avaliação financeira, avaliação jurídica, até técnica, já em quase 2 meses de CPI, ainda não foi nem contratada. Ele me falou que várias empresas desistiram e que tem 2 empresas interessadas que ainda nem apresentou o orçamento. E elas têm uma obrigação, essa CPI ela tem 4 meses, e mais 4 meses de duração, já se passou 1 mês e meio, quase 2, e mais 2 meses de prorrogação. E é muito difícil qualquer auditoria nesse sentido fique pronta nesse período. Eu conversei com o presidente, não, mas a gente pode deixar o resultado em aberto e dizer que ainda teremos outras informações. Mas daí já perde o objeto da CPI naquele momento. Essa é a posição do presidente da CPI, que ainda quer manter. E aí é preciso ver qual é o orçamento que vai ser apresentado para essa CPI, para também ver se vale a pena, para depois não ter nenhum efeito prático desse processo. Então, nessa semana vai o diretor da BRK, também é importante, é o diretor da concessionária, que já falou recentemente, num evento da Câmara de Vereadores, promovido pela Comissão de Educação, que tem uma aba de Comissão de Saúde, de Saneamento Básico, ele já foi ouvido e já explicou. Então há uma versão do ex-presidente SAMAI, dizendo que ele não tinha a certeza dos números apresentados pela BRK, e o Kleber, que é o diretor, que já foi na outra reunião, disse sim, que a BRK teve uma série de prejuízos por cláusulas não cumpridas pelo poder concedente, que é a prefeitura. Então nós vamos ter mais um round. Agora, o que é importante é saber também a gente ouvir a prefeitura e entender os motivos que fizeram ela assinar e só depois questionar e contestar. É verdade. Sobre essa questão de balanço financeiro, levantamento, né, o próprio ex-presidente do SAMAI disse que contrataram um balanço que até hoje não ficou pronto. É isso que tem que ser apresentado, porque até onde eu sei, esse balanço já está lá. Ele está pronto. Então justificaria tudo isso que está acontecendo. E esse balanço tem que vir a público. Qual é o balanço? O que se tirou daquele momento? Né? É isso que tem que tentar entender. Eu acredito que a CPI começou com uma ânsia muito grande de tentar responsabilizar algumas pessoas, estava muito claro isso, e começou a se dar conta que vai ter uma dificuldade de responsabilizar essas pessoas, porque uma CPI é um ato político, né? Que tu vai conseguir responsabilizar essas pessoas e agora está tentando ver como é que se encaixa. Porque, deixando claro, e eu insisto, quando a gente fala atribuir responsabilidades, não é a mesma coisa que atribuir culpas, porque a gente não tem condição de entender se há culpa ou não há culpa. Mas é atribuir responsabilidades, né? Então a gente percebe que, de novo, as pessoas estão se dando conta que também tem que ter um olhar mais atento para quem assinou. Porque ninguém assinou com uma arma na cabeça. E é essa a discussão. Então, toda a CPI, por enquanto, é para olhar passado. Sendo que nós temos um presente para dar uma olhada antes. Insisto que não estou dizendo que tem coisa errada, que tem isso, que não tem não. Mas tem responsabilidades. Bom, na Câmara de Vereadores de Blumenau, né, avançou aquele projeto da mudança das regras de incentivo fiscal aqui na cidade. Se a gente olhar lá para trás, né, uma queda de braços entre o atual presidente Ito de Souza, da Câmara de Vereadores, com entidades empresariais,
né, numa crítica das entidades e depois a resposta do ITO com incentivos fiscais para a sede própria dessas entidades empresariais. E agora, então, qualquer incentivo tem que passar pela Câmara e com regras para ser aplicado, né? É uma vitória do vereador? É uma vitória da cidade. Eu entendo que é uma vitória da cidade. E aí eu preciso puxar a brasa pelo meu assado, porque o Informe Blumenau foi o primeiro veículo de comunicação lá em 2017 que disse que aquele centro empresarial muito bonito, muito importante, foi construído com benefícios fiscais, aprovados na gestão do ex-prefeito Napoleão Bernardes, graças à aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, foi o informe que levantou essa lebre e, de novo, nada fora da regra, nada ilegal, mas, assim, cada um tire a sua conclusão. Nós, né, Jorge, nós também fazemos coisas, nós também trabalhamos, nós também pagamos imposto e nós não temos isenção. Mas o que gera de emprego aquele prédio? Então, gera representatividade. Bom, aquilo ali foi feito. Mas, como você disse, a ação do vereador Ito começou numa queda de braço, quando houve uma determinada crítica que vira e mexe acontece das entidades empresariais em cima dos vereadores, seja por aumento de salário, por 14º salário, por 13º, por alguma situação assim. E o Ito, então, resolveu fazer um enfrentamento e fazer um ajuste na legislação. E tem 2 pontos importantes nessa legislação. Graças a essa mudança, a legislação veio do Executivo, né? Se mudaram algumas, se eu não me engano, 2 regras para concessão desse benefício. Agora tem uma tabela de retorno, que antes não tinha. Isso veio já do Executivo, com esse projeto, para a Câmara aprovar. E lá, o vereador Ito apresentou uma emenda que foi aprovada, que a Câmara tem que, todos esses projetos têm que passar pelo crivo da Câmara. As renovações não, mas a aprovação da concessão precisa passar pela Câmara. É importante, eu às vezes tenho dúvida da capacidade da Câmara para entender e dimensionar esses benefícios, né? Eu tenho essa dúvida, mas enfim, é importante, é mais um instrumento para a verificação disso. É uma vitória da cidade, claro, é assim, uma vitória pessoal do vereador Ito. Alexandre, tem chamado a atenção a intervenção do Tribunal de Contas do Estado, né, em editais aqui em Blumenau, né, com muitas sugestões que levam ao adiamento, cancelamento de editais. O mais recente é do Renovar de sexta-feira. Sim. Né? Um programa de renegociação de dívidas aqui do município que deveria começar e não começou por conta disso. Né? O TSE viu alguns pontos ali que não seriam legais. O penúltimo foi a manutenção urbana, né, da cidade. E isso vem se repetindo nos últimos tempos aqui no município. Muito. Jorge, é importante, não é só ações do Tribunal de Contas do Estado, apesar que tem muitas ações do Tribunal de Contas do Estado, mas também tem ações do Ministério Público Estadual. Então, e aí, com relação ao Renovaram, um parênteses, esse programa tem todo ano, né, praticamente, né, Jorge? E é a primeira vez que a gente vê uma manifestação, que ele ser suspenso por conta de um questionamento do TCE. Eu confesso que eu não sei o que mudou com relação aos anos anteriores para que houvesse esse questionamento, mas pelo jeito algo mudou. E aí vale lembrar que essa administração está há 7 meses no governo, mas isso também era muito recorrente na administração passada. Várias situações foram questionadas pelos órgãos competentes de investigação e segue sendo assim. E eu acho um problema, porque tem muita gente que está ali hoje, na linha de frente, estava ali na outra linha, e as coisas continuam se repetindo. E é um prejuízo para a cidade, e o pior que o prejuízo é aquela sensação de, putz, tem alguma coisa, será errado, né? Por que será? Quando a gente conversa com os responsáveis, não, tá tudo certo, tá tudo... Bom, tá tudo certo, mas não é o que os caras falam. Né? Da limpeza urbana, a própria Procuradoria apontou, se eu não me engano, 8 itens que poderiam dar problema.
Tá certo que a Procuradoria destacou o trabalho que a Secretaria de Serviços Urbanos fez para conseguir, mas ela apontou problemas que o Tribunal de Contas depois contestou também, que fez a suspensão. Pomba, sabe, para mim é tão básico, porque são processos que se repetem, seja serviço urbano, seja água, seja isso, o processo é muito parecido. Então, o que acontece que um embaça e o outro não embaça? Então, eu acredito, eu não estou aqui dizendo que há, de novo, irregularidade, mas eu acredito que há uma falha grosseira que acontecia na administração passada e que segue acontecendo. E que é ruim para eles mesmo, porque no momento que se levanta, no dia na véspera de um processo milionário, como é o da manutenção urbana, e aí tu chega lá e diz assim, olha, desse jeito não dá. Pomba, sabe? Qual é a sensação que passa? Passa uma sensação de que tem cheiro ruim ou passa uma sensação de falta de competência? Com todo respeito às pessoas envolvidas. E se a gente olhar mais para trás, tem a licitação da iluminação pública até hoje. Não avança, né? Mas tem vários casos que a gente pode trazer, né? Tem casos de editais que dão deserto, casos de editais que não funcionam. Tem algumas questões que são básicas, né? O Frozen, né? Tá claro que não vai... Aquilo ali tem que se pensar numa outra alternativa para aquilo ali. Então se tem que entender e se dimensionar. E claro, nós somos jornalistas, a gente tem muita dificuldade com o número, mas a gente entende contextos, né? E a gente sabe que, esses contextos não estão corretos. A repetição é que chama atenção. A repetição, né? Que chama atenção. Se é esporádico, tudo certo. Tudo certo. Mas não é esporádico na gestão. E dizendo, isso é na gestão... É na gestão passada, foi na gestão do Napoleão e assim vai. É verdade. O destino do Novo com a possibilidade de candidatura de Gilson Marques ao Senado aqui em Santa Catarina. A gente conversou com ele está muito otimista, motivado e quer buscar uma vaga no Senado. O Gilson Marques nunca negou que tinha esse interesse, ele tem esse perfil, deputado federal de segundo mandato, fez uma votação, ele entrou na rabeira a primeira vez, mas na segunda ele fez uma votação de lavar a alma e ele é um potencial deputado federal reeleito a partir do ano que vem. Está abrindo essa possibilidade para concorrer ao Senado num estado onde o bolsonarismo é muito forte, ele é ligado, ele apoia o bolsonarismo, mas ele não é bolsonarista raiz. E que nós já temos o nome de uma deputada federal, a Caroline Detoni, como pré-candidata ao Senado. Nós temos o nome de uma outra deputada federal, que é raiz, também pré-candidata ao Senado, que aí há uma briga, provavelmente em torno do nome do filho do ex-presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, para ser candidato ao Senado. Ele que é carioca e poderia vir ser candidato ao Senado em Santa Catarina, num desrespeito ao Estado, porque o senador não está para defender A ou B, o senador está para defender o Estado. E o Carlos Bolsonaro não viria a fazer isso. Seria mais um representante do Rio de Janeiro lá, se ele ganhasse a eleição, e provavelmente ele tem muita força para ganhar a eleição. E ainda mais nessa disputa que o Gilson Marques vai se meter a colher, tem o senador Esperidião Amin, que é um senador de direita, bastante conceituado aqui. E o Gilson está querendo entrar nesse processo. Quem entende um pouco de política diz assim, mas é loucura, né? Poxa vida, é um tiro muito, muito arriscado. Por outro lado, o Novo estava deslocado no processo eleitoral de Santa Catarina, né, Jorge? O processo eleitoral em Santa Catarina está numa discussão de quem é mais bolsonarista, quem é mais direita, entre o governador João Rodrigues e o prefeito de Chapecó, entre o governador Jorginho Melo e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Então tem essa disputa e está se formando esses espaços. Então, o Novo estava sem barganha, estava sem conseguir... e ele interessa tanto os dois lados. Então, quando a gente percebe um time, por exemplo, o time do prefeito de Joinville se aproximando do governador Jorginho Melo, a gente também percebe o Odair Tramontim aqui, ex-candidato ao governo, ex-candidato à prefeitura, tem
uma parceria lá com o João Rodrigues. Então a gente percebe que o Novo é um trunfo a ser conquistado e nesse momento ele se coloca no tabuleiro eleitoral com o Gilson Marques. Eu perguntei para algumas pessoas se não era balão de saia, se não é ocupação de espaço, aquela coisa que a gente sempre conhece. Não, eles disseram assim, não é para valer. Ponto. Então a gente acredita, mas é um para valer que tem que esperar ver. Porque uma coisa é a gente querer uma coisa politicamente e outra coisa tu tem a certeza. Bom, tá Carlos Bolsonaro e a Carol de Detone, tu vais perder o mandato assim, tu vais entregar, porque seria entregar o mandato, né, nesse contexto. Então, agora, a ida dele ao Senado movimenta outras peças importantes. Eu conversei com o promotor Odair Tramontim, que sempre sonhou ser candidato a deputado federal, mas estava trabalhando para ser candidato a deputado estadual por conta da candidatura natural à reeleição do Gilson Marques. O Tramontim está com muita cautela. Ele diz, não, Alexandre, eu sigo candidato a deputado estadual. E ele vai trabalhar para isso nesse contexto. Mas eu extraio da minha conversa com o Dr. Tramontim que ele também está ali esperando, daqui a pouco ele não quer gerar uma expectativa, e daqui a pouco lá na frente o Gilson Marques dá uma recuada e aí eles acabam embolando, e isso já estava muito claro que os dois não iriam competir na mesma raia, porque eles são do mesmo eleitor, né? E aí entra também o efeito cascata, porque se o Tramontim é candidato a deputado estadual, como é que fica o Diego Nazato? Aí provavelmente Diego Nazato vai ser lançado talvez para federal, ou não, mas para cumprir tabela. Então, eu entendo que o Novo, que esse movimento do Gilson Marques, ele se coloca no tabuleiro eleitoral da majoritária em Santa Catarina, mas eu não, apesar da convicção do deputado federal Gilson Marques, das principais lideranças, eu não cravaria nesse momento a sua candidatura ao Senado. Acredito que tem muita água para rolar e lá na frente eles vão fazer contas e essas contas que vão definir se sai ou não sai candidato ao Senado. E vai depender muito das negociações partidárias também, né? Mas lembrando que são duas vagas ao Senado e o Gilson Marques se coloca como a segunda opção que mais se encaixa bem em todos os lados, né? De direita, se falando. Mas depende do ponto de vista. Eu sempre digo, a gente parte de um pressuposto que os senadores eleitos serão do campo da direita. Sim. E do campo mais próximo ao do ex-presidente Bolsonaro. E eleição é uma competição, Jorge. Não é tu ser bom ou ruim. É tu conseguir fazer mais votos que teu adversário. E nesse contexto, com Caroline Detone, com o provável Carlos Bolsonaro aqui, a própria Júlia Zanata e ainda o Espiridião Amin, a situação complica, porque é tudo cachorro grande. Não quero dizer que o senador Gilson Marques não tenha potencial para isso, não é isso. Mas os adversários são muito fortes. Então, é uma troca. Você vai... Não, eu vou porque eu acho que é importante politicamente. Tudo certo. A gente já viu isso, né? Agora, eu também entendo assim, vai mandar... trocar um mandato bem sucedido como deputado federal por uma aposta? Temos que ver, tá longe ainda, né? Tá longe, tá longe. E a hora é agora de fazer essa movimentação. Tu vai lá e bota aquela peça no tabuleiro. Bom, tá lá o Novo também. Né? Nós temos um senador para oferecer em qualquer majoritária. Assim que funciona a política. E os rumos mudam, né? Da negociação com isso, com certeza. E tem muita coisa para acontecer na política nacional que tem repercussão na política nacional, obviamente, estadual e local. E tem aquele ditado do futebol, né? Que jogo bom todo atleta gosta de disputar, né? Vai que serve na política também. E uma coisa que era muito corriqueira na política é que time que entra em campo não tem torcida. Não se mexe. Bom, e por aqui, movimento das cadeiras para 2026, alguma novidade, não? Não, continua. A gente percebe, por exemplo, um grande número de vereadores se ensaiando, né, para novamente ser candidato. A gente viu esse final de semana, teve na semana passada um evento onde o presidente da casa, o vereador Ito, e estava com o Egídio Becausa, novamente reafirmaram a intenção de ser candidato a federal.
o Ito a federal, o Egídio a estadual. A gente viu um movimento do vereador Bruno Cunha, que está com os 2 pés no MDB, mas só está aguardando a questão legal para ali. Seria um nome forte para ser candidato a deputado estadual num MDB, numa outra perspectiva. Então a gente percebe vários nomes colocados e as pessoas estão se movimentando, que é o movimento. Mas a gente percebe assim, Mário Hildebrand é candidato a deputado, Marcos da Rosa vai à reeleição, Napoleão vai à reeleição, o Ivan Nats é um ponto de interrogação, não temos mais o Egídio Ferrari, né? Vários prefeitos da região vão à Assembleia Legislativa, o Kleber, o Jorge Krieger, o de Timbó, o André Moser de Indaial, todos esses vão ser candidatos no processo. Então nós vamos ter bastante opções e lembrando que nós vamos ter provavelmente, isso com certeza no Congresso, na Câmara dos Deputados, mas provavelmente na Assembleia Legislativa também, mais cadeiras para Santa Catarina. Hein? Será que amplia? Para deputado federal já... Não, mas para estadual. Seriam 4 cadeiras a mais. São 4 cadeiras a mais. Esse é um debate que a Assembleia vai ter que fazer. Exatamente, né? Nats, na busca por uma vaga no Tribunal de Justiça. Como as pessoas têm dito, é o super quinto, né? O quinto constitucional é a forma que os advogados chamam, que é o processo que garante que se indiquem nomes para o Tribunal de Justiça, tanto nesse caso agora da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também tem do Ministério Público. O deputado estadual Ivan Nats é um advogado militante, é um advogado atuante, trabalhou em muitas causas e já vem trabalhando há bastante tempo esse processo. Tem outros nomes importantes, o procurador, ex-procurador do Estado, então tem 4 ou 5 nomes com força política. O processo, só que o processo é um processo interno da OAB. Então, a primeira fase talvez seja a mais complicada, que é você ser eleito pelos seus pares. A OAB faz todo um processo, ouve todos os candidatos e lá no final ela separa 6 nomes na votação direta, no voto. Então, esse é o desafio. O Ivan Nats tem que fazer mais votos, tem que estar nessa lista de 6. Essa lista de 6 vai para o Tribunal de Justiça, que escolhe 3. E dessa lista chega para o governador Jorginho Melo, que escolhe o seu desembargador. Agora, o governador Jorginho Melo, em mais de uma oportunidade, já disse que o Ivan é o seu nome preferencial. Só que apareceram outros nomes do governo. Então, primeiro, o grande desafio do Ivan é ser escolhido entre seus pares, entre os 6 mais votados. Depois é que os desembargadores, quando analisarem os 6 mais votados, entendam que ele pode participar de uma lista tríplice. E aí sim, talvez seja a parte mais fácil, a parte final, é o aval do seu ex-chefe, o governador Jorginho Melo. Então, até chegar lá, ele vai ter que ralar, mas ele está muito otimista e verdade, a gente precisa dizer, ele tem trabalhado sistematicamente. Ele fez projetos, ele fez defesas da advocacia, ele tem se manifestado, ele diminuiu o tom da política para focar mais no tom do Poder Judiciário. Então, ele tem trabalhado muito, mas é isso. Agora resta saber, por exemplo, Blumenau já teve todas as últimas vagas para desembargador, Blumenau indicou alguns nomes. Mas parou, o último foi o ex-presidente, doutor Romualdo, que 2 vezes bateu na trave. Agora, Blumenau, os advogados de Blumenau vão abraçar o Ivan Nats? Blumenau é a 2ª maior seccional de Santa Catarina, perde só para Joinville, em quantidade de eleitores. Esses advogados de Blumenau vão fechar causa com o Ivan Nats? Aí sai com uma votação bastante. Moral, né? E as outras? Agora, é isso, a gente não conhece como é que o Ivan transita na advocacia, mas ele tem trabalhado muito para chegar lá. Para fechar, a vinda do ministro dos Transportes, Renan Filho, na inauguração do viaduto do Badenford, que chegou até a gerar polêmica, né? Porque o viaduto estava concluído e se esperou a chegada do ministro para liberar o trânsito. Há uma dúvida sobre isso, Jorge. Primeiro que a polêmica faz parte do processo, né? O tempo de espera foram 5 dias, 5, e há uma discussão que ele não teria vindo porque tinha coisa que não estava pronta ainda. Coisa pequena, de acabamento que não estava pronto. Mas, enfim, houve a polêmica, né?
por conta, insisto, era para ser na quinta, ele chegou eu não me lembro que dia que foi acho que na outra quinta, foi questão de uma semana, foi uma coisa muito, muito rara. Claro que é ruim, né? As pessoas as pessoas estão cansadas de oba-oba, mas tudo depende do lado, né, que tu tá. Porque se tu tá do outro lado, tu não quer oba-oba, mas se tu tá ali, tu quer oba-oba, entendeu? Então faz parte. Eu entendo que era talvez uma das obras mais emblemáticas de todo o processo de duplicação e ela merecia um ato político, um ato público disso, como todo mundo faz, gente. É o que eu digo dizer, já inauguramos o complexo do SESI sem o SESI ser nosso. O SESI é nosso. Tá? Então, as pessoas só gostam de olhar para o lado que estão viradas. Então, eu tenho essa tese. O que me chamou a atenção, que eu acho muito interessante, da política nacional trazendo para o macro, e eu acompanhei esse ato de inauguração, o ministro Renan Calheiros, que é uma das principais lideranças do MDB do Brasil, fez um discurso mais rasgando elogios para o Lula e dando alfinetada no governador Jorginho, dando alfinetada no presidente Bolsonaro, num ambiente onde o MDB daqui não sabe para onde vai. Estava lá o deputado estadual Antídio Lunelli, que é um MDB mais bolsonarista. Estava lá o deputado federal Carlos Chiodini, que hoje é secretário de Estado, que tenta se equilibrar. Quando ele falou em defesa do governador Jorginho, ele foi vaiado. Que era uma militância petista, é normal, vai. Mas o discurso do Renan Filho foi um discurso muito contundente de comparação de investimentos do governo federal na gestão atual e na gestão passada. Então, eu acredito, foi um ato político, claro que foi um ato político, estava a militância do PT em peso, não tinha um prefeito da região para uma obra tão importante, e aí tem que se destacar a vice-prefeita Maria Regina, que foi lá, deu a cara para bater e agradeceu. É isso que a gente percebe uma dificuldade em Santa Catarina. Tem que ser mais republicano. Era um evento, você não precisa fazer um discurso eloquente, mas a Maria Regina foi lá e agradeceu e foi aplaudida. Né? Agora, a importância, e quanto tempo a gente esperou por essa obra para não ter nenhum representante político ali, eu acho complicado, mas também faz parte do processo político. Agora, a gente tem que enaltecer, né, uma obra desse porte, ainda tem muita coisa a ser feito, mas também a gente percebe, ele deixou claro que lote tem, 2 primeiros lotes pronto, o 3 está com 70%, o 4 está com 60%, e sinalizou o quê? Vai completar até o fim do mandato da atual administração, e o mais importante, que a deputada federal Ana Paula Lima já tinha dito, que o projeto para duplicação da BR-470 de Indaial até Campos Novos está na fase de execução, que era uma coisa que a gente sempre cobra. Não dá para esperar que esse projeto vá ser feito nesse governo. Mas, se conseguir que isso esteja avançado para o futuro governo se comprometer, é um grande ganho para a comunidade. Então, foi uma manifestação, sim, embalada pelas lideranças do PT, mas que o ministro do MDB foi o grande protagonista. Alexandre Gonçalves, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Jorge. Uma ótima semana para você e para quem nos acompanha. Um grande abraço. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, participou com a gente aqui nesta manhã.